Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 1º de abril de 2021, quinta-feira da Semana Santa. Hoje damos início ao Tríduo Pascal. E o Evangelho de hoje é tirado do livro de São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. A liturgia desse dia de hoje, da instituição da Eucaristia, tem como tema central a memória. Memória não como uma simples lembrança, mas no sentido teológico do termo, de reviver algo medular da nossa fé. O mistério de um Deus que dá vida por nós para que façamos o mesmo. Esta é, portanto, a liturgia que abre o Tríduo Pascal, nos colocando dentro da dinâmica da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Hoje vamos abrir um espaço e estar comentando também tanto a primeira leitura como a segunda leitura, tirada do livro do Êxodo e também da primeira carta aos Coríntios. Êxodo 12, de 1 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. A primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, faz memória da saída do povo do Egito, a Páscoa judaica, em que o povo hebreu, sob a liderança de Moisés e Arão, dá início aos ritos de passagem da escravidão para a terra prometida. Todos os símbolos presentes nessa primeira leitura evocam o processo de libertação. É um momento singular da história do povo hebreu, um marco inesquecível, o começo de uma nova vida, simbolizada nas expressões o começo dos meses. O primeiro mês do ano, ou seja, o ponto de partida, o marco referencial. Aqui começa um novo tempo na história da salvação. Todos devem estar a postos, isto é, de prontidão, prontos para partir e para partilhar, prontos para se desinstalar e instalar nos seus corações o desejo de um novo céu e uma nova terra, onde não houvesse mais escravidão, onde as pessoas fossem tratadas com dignidade, onde todos teriam os seus direitos respeitados e o necessário para viver bem, sem precisar ser submetido à humilhação. E tantos outros sonhos e promessas de vida plena. Porém, para que essas conquistas fossem atingidas, foi preciso muita coragem, garra e perseverança, na busca dos ideais prometidos por Deus. Assim, o primeiro passo foi organizar o povo, convocá-lo à união e à solidariedade. Onde a união, a comunhão, porque a palavra comunhão significa exatamente isso, comum, união. E a comunhão se dá na partilha. Assim sendo, a comum unidade dos filhos de Israel é convocada a partilhar. Cada família tomaria um cordeiro para preparar a ceia. Se a família fosse pequena, deveria partilhar o cordeiro com os vizinhos, de modo que não sobrasse nada e todos ficassem satisfeitos. Tudo devia ser muito bem calculado, para que não houvesse desperdício nem faltasse nada também a ninguém. Desse jeito, o primeiro ensinamento da comunhão da Páscoa judaica foi a partilha. É algo que devemos também ter no senso da Páscoa e da comunhão cristã. Outros símbolos aparecem nessa primeira leitura que nos ajudam a entender a memória que está sendo feita. Com parte do sangue do cordeiro imolado, se untam os marcos e a travessa das portas, lembrando os perigos e, ao mesmo tempo, a proteção de Deus. As ervas amargas eram a memória das dificuldades enfrentadas e aquelas que ainda haveriam de enfrentar. Os pães ázimos eram um sinal da pressa para fazer essa passagem. Não havia tempo de fermentar os pães. Esses alimentos carregados de simbolismo eram consumidos numa atitude de prontidão. Comer com os rins cingidos, sandálias aos pés, cajado na mão, prontos para a partida, prontos para a passagem, prontos para a missão. Tudo feito às pressas, pois era o momento decisivo.
era a Páscoa, isso é, a passagem tão esperada, que, portanto, não mais se podia esperar. Era hora de fazer acontecer urgentemente. E a mão de Deus estava com eles, protegendo-os de todas as adversidades. Assim como temos a primeira leitura, a memória da Páscoa judaica, ou a festa memorável, como o próprio texto nos diz, numa exortação para a celebração, que deve ser feita para sempre, como uma instituição perpétua. É, portanto, a instituição da Páscoa judaica. Já a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, vem trazer a instituição da Eucaristia, a nossa comunhão com o corpo e sangue de Cristo, o Cordeiro imolado que nos ensinou a partilhar, e cujo sangue derramado na cruz untou nossas vidas como sinal do amor de Deus por nós. A leitura traz, portanto, o cerne da nossa celebração eucarística, a memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a essência do mistério pascal. Como a Páscoa judaica alimenta a identidade do povo judeu, a Eucaristia alimenta a nossa identidade cristã. Ela coloca Jesus dentro da nossa vida e a nossa vida dentro da vida de Jesus, amalgamando-nos com Ele. Assim, cada vez que fazemos memória da sua vida doada por nós, celebramos a Eucaristia. Ele se faz presente em nossa vida, aproximando a nossa humanidade de sua divindade. A Eucaristia deve cumprir essa função na nossa vida, santificando-nos. Mas isso não se dá de modo mágico, bastando apenas comungar. É preciso compromisso com Ele. A comunhão deve ser, portanto, o resultado da nossa entrega, da nossa doação, da nossa vida pelo irmão, da nossa comunhão com seus ensinamentos e seu exemplo de vida. Desse modo, todas as vezes que comungamos a Eucaristia, estamos fazendo essa memória até que Ele venha. Assim, a celebração da Eucaristia é também instituição perpétua da Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus é também a nossa Páscoa. É Páscoa que fazemos memória da Eucaristia. Eucaristia que é serviço, doação total, sem limite, comunhão. É o que nós vemos hoje no Evangelho de São João, que destaca o elemento do serviço ao próximo como essencial para uma verdadeira comunhão. Não é possível comungar com Cristo se não seguirmos o seu exemplo, o exemplo de serviço à comunidade. Durante a ceia, já sabendo da traição de Judas, ele dá os últimos e mais contundentes exemplos de comunhão. Levanta da mesa, tira o manto, pega uma toalha e lhe amarra na cintura, e com água na bacia, ele lava os pés dos discípulos. Quem fazia isso eram os servos, os empregados, no sentido estrito do termo. Jesus dá o exemplo de servo para que todos pudessem ser servos uns dos outros. Servir ao próximo é, portanto, a mensagem central do Evangelho de hoje e da memória de Cristo. A Eucaristia é essencialmente serviço, é essencialmente doação, sem restrições. Assim, é preciso crescer, descer dos pedestais. É preciso descer desses pedestais onde nos encontramos devido aos nossos cargos, títulos e posses, e tirar o manto do orgulho, da arrogância e do poder, e colocar o avental da humildade, da mansidão, da simplicidade, da pureza de coração, do serviço, e nos abaixarmos para lavar os pés dos nossos irmãos. Isso é, para ajudá-los, para acolhê-los, para tratá-los com igualdade e com dignidade, e para servi-los. A lição de Cristo dá aos seus apóstolos no dia de hoje uma lição e que não deve ser esquecida. Nós não podemos fazer dessa celebração uma mera encenação, como se fosse um teatro, mas vivê-la naquilo que ela tem de mais importante, de essencial, de verdadeira memória de Jesus. Com essa celebração de hoje, a Eucaristia se recobre de significado. Não é possível sair do mesmo jeito que nós entramos dentro da igreja. Quem sai da celebração, da instituição da Eucaristia do mesmo jeito que entrou, ele não entendeu nada,
daquilo que está celebrando. Não entendeu o seu significado e não comungou verdadeiramente o Cristo que se entregou, que se doou por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós.